Paz do Senhor, amém? Gênesis 8:20, diz assim: levantou-se Noé um altar, e tomando os animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Eu quero falar nessa manhã sobre altar. Então presta bem atenção. Deus estava saturado com aquelas pessoas daquela época. Deus chegou nas narinas de Deus uma coisa muito horrível, que era o pecado. E Deus, vou resumir porque o horário, O Deus mandou Noé construir uma arca. E colocou alguns animais, sua família, seus filhos, suas noras, todo mundo dentro da arca. Num certo tempo, depois de alguns dias, e a arca parou e eles saíram da arca. Quando Noé saiu da arca com seus filhos, os animais, suas noras, o que fez Noé? Noé não estava preocupado se tinha gente viva. Noé não estava preocupado se havia alguns animais ainda. Noé não estava preocupado se tinha alguém escondido em algum lugar. Noé não fez nada disso, não se preocupou. Ele simplesmente saiu da arca e fez um altar. E o que significa esse altar na vida de Noé? Agradecimento. Tá? Então, veja bem, Noé, a tendência dele não foi chegar, sair da arca e perguntar assim para sua esposa: sobe no monte aí, qualquer lugar, vê se tem alguém aí ainda. Então eu quero dizer para você nessa manhã, que você não precisa mais ficar se preocupando com as pessoas. Deus falou isso comigo, eu não vou mais me preocupar com as pessoas, no sentido, não veio na igreja, no sentido, não quer mais participar de nada, no sentido, não quer ir nas células. Eu não vou mais me preocupar com essas pessoas, sabe por quê? Porque a cobrança não vai ser mais minha, a cobrança vai ser de Deus. Deus estava saturado com o pecado. Às vezes nós pensamos assim: não vou na igreja, não vou na célula, não quero saber disso, não quero saber daquilo. Então o problema, ele quer viver uma vida fora, dos caminhos do Senhor, diferenciado. Então eu quero dizer para vocês que eu estou que nem Noé, não estou mais me preocupado, não estou mais preocupado. Eu quero levantar um altar na minha vida, e depois que eu levantar um altar na minha vida, as pessoas precisam ver em mim. É em mim que fala? Em mim, português, em mim, uma diferença. E vocês precisam buscar a diferença também na vida de vocês. Altar, na palavra do Senhor, ela diz que nós fazemos um agradecimento a Deus. Agora eu vou pegar o papelzinho. Um agradecimento a Deus. Altar molda caráter. Altar aperfeiçoa a sua vida espiritual e santificação. Altar demonstra que você quer mudar de vida. Altar demonstra que você está agradecido a Deus pela salvação que Ele te deu na cruz do Calvário. Altar significa que você precisa mudar de vida constantemente. Então todos os dias construir um altar. Noé saiu da arca, ele não se preocupou, se tinha gente viva, se não tinha, ele não queria, ele só quis o seguinte: ele pegou animais limpos e fez um sacrifício ao Senhor no altar. No Velho Testamento se fazia muito disso, Pegava animais, matava em cima do altar, tal, para remissão de pecado, tal. Hoje o altar está lá. Está lá o altar. O Espírito Santo está dentro deste altar. Aqui é um altar de Deus. Se você não sabe, você tem um altar fixo dentro de você, você que já aceitou Jesus. Se você tem um altar fixo agora, então o que você tem que fazer? Você tem que mudar as suas atitudes, mudar o seu crescimento, mudar a sua vida no dia a dia, mudar muitas vezes o caráter.
As pessoas hoje em dia estão sem caráter algum. Promete coisas e não faz, fala que vai e não vai, fala que faz e não faz. Então veja bem, moldar a vida no altar significa, eu quero santificar a minha vida. Eu quero mudar de atitude. Eu quero renovar a minha aliança com Deus todos os dias. A providência de Deus, ela é constante na minha vida quando eu preparo o altar. Quando eu faço sacrifício no meu altar. Qual é o sacrifício, pastor? Se Jesus já fez todo o sacrifício. Santificando a minha vida, orando, buscando, demonstrando aquilo que Deus demonstra para nossas vidas. Eu quando falo assim que eu não gosto de pessoas que não têm caráter, mas eu também não posso deixar de amar. Por quê? Porque Deus pode mudar o caráter da pessoa. Deus pode mudar. O Abraão, ele construiu 4 altares na sua vida de peregrinação com Deus. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Gideão e até Salomão também construíram altares. Altar simboliza a fé e a dedicação e consagração. Irmãos, quando Deus falou comigo nessa palavra aqui de Gênesis, eu fiquei lembrando assim, a minha preocupação quando eu saísse da arca, a minha preocupação, não sei de vocês, a minha preocupação quando eu saísse da arca, eu queria saber se tinha realmente alguém vivo, porque pelas barbas do profeta, a água subiu mais não sei quantos metros acima do monte. Então, quer dizer, será que tinha alguém ainda que sobrou? A minha preocupação foi essa. Será que tem alguém ainda que precisa de conserto? Será que tem alguém ainda que precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Será que tem alguém ainda que precisa mudar de vida? Eu estaria nessa situação. Mas Noé, a primeira coisa que ele fez, ele construiu um altar. Construa um altar na sua vida. Se você não tem o Espírito Santo de você, peça para Ele nessa manhã. Se você tem o Espírito Santo, peça para Ele ativar na sua vida um altar. Todas as pessoas precisam ter um altar diante de Deus. Altar de Siquém, aonde Abraão construiu, em Gênesis 12, 7, não precisa abrir, escute. Significa ombro. Carregar sua cruz. Jesus disse, eu dou a você a oportunidade de você também carregar a sua cruz. Mas não é diferente da dele. Em Betel, que significa casa de Deus, ele supriu a necessidade, não só dele, mas também dos seus parentes, dos seus amigos. Em Hebrom ele fez uma aliança com o sobrinho. Então ele uniu, né? Está certo que depois o cara escolheu um lado e ele foi para outro, mas em Hebrom o altar significa união. Em Moriá significa entrega, foi quando ele foi levar o seu filho para entregar ao Senhor. Nessas 4 coisas, eu quero dizer uma coisa para você, pega a sua cruz e siga-me. Ela é mais suave do que a minha. Vá para a casa de Deus, console o seu coração com as coisas que o Senhor tem te dado. Una a sua vida com o Espírito Santo de Deus para ser uma pessoa só. As pessoas hoje em dia, irmãos, eles estão vivendo de acordo com a vontade deles, não com a vontade de Deus. As pessoas hoje em dia, eles não vivem mais com ansiedade de um dia morar no céu. A gente fala, vamos para o céu, todo mundo fala amém, mas precisa ter um preço a pagar, que já foi pago lá na cruz, mas você também precisa fazer a sua parte. Nós precisamos também fazer a nossa parte, porque falar que vai para o céu é muito fácil, irmãos, mas falar que vai para o inferno, Deus me livre, mas também tem o inferno também, porque as pessoas que não fazem segundo o querer de Deus, não vão entrar no céu. Não se prega mais sobre a vinda de Cristo. Não se fala mais sobre aquela
vontade de querer servir a Deus de uma maneira diferente. E as igrejas hoje, elas estão com uma outra visão. A visão da igreja hoje é prosperidade, a visão da igreja hoje é dinheiro, a visão da igreja hoje é emprego, a visão da igreja hoje é poupança, casa, carro, é o que mais precisam. Não, irmãos, o que mais nós precisamos é presença. O que mais precisamos é presença. E se o seu altar não estiver consertado, você viu o que fez o profeta? Chamou os de Baal, eles fizeram um altar lá, clamaram para um monte de Deus e não aconteceu nada. Ele refez o altar, jogou água em volta, colocou um cordeiro lá, não precisou fazer nada, só clamar ao Senhor e o fogo desceu. Então eu quero dizer uma coisa para você: conserte o teu altar. Se você acha que não está acontecendo nada na sua vida, conserte o teu altar. Se você acha que Deus não está fazendo nada, conserte o teu altar. Você está pensando que cuidar de pessoas é fácil? Você está pensando que cuidar de vidas é fácil? Essa semana uma pessoa me ligou e disse assim para mim: pastor, me ajuda. Eu falei: o que acontece? Pastor, eu estou um bagaço. O meu pastor, ele só quer visão, ele tem só a visão de dinheiro, ele tem só a visão disso, daquilo. Pastor, me ajuda. Eu vou meter a mão nessa cumbuca, irmãos, porque eu amo demais essa pessoa. Eu vou ajudá-lo a crescer de novo. Sabe por quê? Porque é minha obrigação ajudar a pessoa. Só que é o seguinte: quando você não quer, o problema já é seu. O altar seu está impecável? O altar seu está com fé, com dedicação, com consagração, com leitura da palavra? Ou você fica pensando nas outras pessoas? Se você fica pensando nas outras pessoas, você se esquece de você. E eu não quero me esquecer. E também, eu não quero esquecer das pessoas. Só que as pessoas precisam entender que cada um constrói o altar que quer. Cada um faz da vida dele, espiritual e material, o que ele quiser. Eu não posso mais me meter na vida de pessoas assim. Porque você aconselha, você fala, e a pessoa vira as costas e vai embora. Davi, irmãos, tinha um monte de defeito. Qual era a paixão de Davi? Deus. E por que Deus disse que ele era segundo o seu coração? Sabe por quê? Porque ele tinha arrependimento todas as vezes que fazia coisa errada. Ele se arrependia. Havia uma negação na vida dele pelos pecados que ele tinha cometido. Tem gente que comete pecado, fala mal, indica coisas terríveis nas pessoas, e sabe o que acontece? Não quer se consertar. Não quer se consertar. Altar tem que estar impecável, senão Deus não opera nada. Sabe o que Davi falou na vida dele? Eu até passei um negocinho assim para os pastores. Eu disse assim: quando Davi cuidava de ovelha... Não, peraí. Quando Davi era um homem normal, ele cuidava... Não, esqueci. Quando Davi era homem normal, ele cuidava de ovelha. Quando Davi passou a ser rei, ele matou seu melhor amigo. O problema da maioridade hoje dos crentes é soberba. É soberba. É nariz empinado. Eu posso, eu faço, eu sou. Deus diz: não é nada, não faz nada, e quem manda sou eu. O problema maior da igreja hoje é isso. O altar está lá, mas está com defeito. O altar está lá, mas está faltando pedra. O altar está lá, mas não tem sacrifício. O altar está lá, mas não tem como agradar a Deus. O próprio Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tem pessoas que precisam ser humildes. Soberba é uma atitude maligna na vida das pessoas.
Olha, Abraão teve um encontro com Deus em Gênesis 12. E a primeira coisa que Deus falou para ele, que ele seria uma bênção. Que a família dele seria multiplicada. Como? Se ele não tinha filho. Quando ele teve, Deus queria o filho. Só que Deus providenciou um cordeiro. O altar não foi desfeito. Ele colocou o cordeiro em cima e entregou o cordeiro nas mãos do Senhor. Você não precisa colocar sacrifício nenhum na sua vida, de querer se fazer o que você não pode. O que você não pode já foi feito na cruz do Calvário. O que você não consegue fazer já foi feito na cruz do Calvário. Eu quero que nessa manhã você entenda uma coisa: altar com defeito não tem privilégios de Deus na vida dessa pessoa. O Espírito Santo, ele precisa ser invocado, precisa ser adorado, trazido na vida dessas pessoas como uma coisa mais importante. Essa semana na célula uma pessoa disse assim para mim: pastor, por que a gente não busca mais o Espírito Santo? O Espírito Santo já está na pessoa. Ele quis dizer dos dons. Por que não tem mais dons de revelação, de batismos com o Espírito Santo e falar em línguas? Por que não tem mais isso na igreja? Porque tem altares que não estão mais preparados para receber os dons. Altares que já foram contaminados. Altares que já foram dito como um altar bom, mas não tem nada a ver. Não vou falar isso, Deus. Olha, Deus, nessa manhã, eu estava sentado ali, e vocês estavam cantando aquela música, a segunda música. Você lembra o nome? Esqueci agora. Qual foi? Como? Que fala do trono Isaías, né? Que viu o trono e tal. Eu estava sentado ali e fechei os meus olhos e comecei a pensar: se eu vejo uma visão dessa, eu caio durinho. Eu caio durinho. Eu fiquei pensando com Deus: Senhor, se é o Senhor mesmo, fala de novo na vida da igreja. E aí o Gabriel pegou o microfone e falou um monte de coisa aqui que era referente às coisas de Deus em relação à visão de Isaías. Irmãos, presta bem atenção. Não tem mais visão na igreja. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que você prepara o seu altar, ou prepara o seu altar, porque no céu não vai entrar ninguém com altar contaminado. Eu vou ler para você aqui. Apaga a luz aí para mim. Toda a luz inteira, apaga aí. Por que eu apaguei a luz da igreja? Eu vou dar um significado para você agora. Eu apaguei a luz da igreja, irmãos, porque as pessoas que estão com o altar meia boca, se ela se manifestar, a outra que está do lado vai ver, ou a da frente. Então eu gostaria que você nessa manhã não olhasse nem para a direita nem para a esquerda, mas olhasse para dentro de você. Como é que está o teu altar? Como está o teu altar diante de Deus? Você tem entregado o melhor para Deus? Você tem dado o melhor para Deus? Você tem feito com que Deus se alegre da presença dEle na sua vida? Feche os olhos. E eu não quero que você olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Eu quero que você olhe para dentro de você. Como está o teu altar? Como está a tua vida com Deus? Como você quer entrar nos céus do jeito que você está? Como é que você acha que você tem condições
de entrar no céu e também fazer coisas com Deus, para Deus aqui nessa terra, do jeito que você está. Você precisa ter um concerto nesta manhã. Você precisa ter um concerto de altar nesta manhã. Deus está requerendo de você um altar novo. Não posso fazer coisas novas na sua vida com o altar que você está tendo, com as coisas que você anda fazendo, com as coisas que você anda tendo, pensando que isso é Deus e não é Deus. As pessoas estão sendo enganadas. As pessoas estão sendo enganadas com palavras doces. E eu quero nessa manhã repreender isso em nome de Jesus. Eu quero que você saia daqui desta igreja depois da ceia. Eu quero que você saia daqui sabendo que o teu altar tem que estar tinindo, limpo. E para que isso aconteça, eu queria que você levantasse no seu lugar. Se você quer conserto de altar, levante no seu lugar. Não precisa vir aqui na frente não, só levante no seu altar, no seu lugar. Feche os olhos. Todos, se você abrir os olhos do jeito que eu estou falando, se você abrir e ver a pessoa que está na sua frente, você vai pecar. Então não abra os olhos. Só eu estou vendo. Não abra os olhos. Conserte o teu altar hoje, porque ali você vai sentar na mesa. E se o teu altar não estiver bom, irmãos, você vai sofrer consequências de comer o pão e beber o cálice. Se você quer conserto de altar, levante, fique de pé. Michel, acende a luz para mim, aqui da frente. Davi disse assim a Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, pequei somente contra ti, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que será dito: por justo no teu falar, eu nasci da iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade do íntimo, e no recôndito de me fazer desconhecer a tua sabedoria. Purifica-me com isopo, ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilos de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Todos de pé. Por favor, todos, acende a luz agora. Cria em mim, Senhor, um espírito inabalável. Lava-me, Senhor, para que eu seja purificado. Feche os olhos. Que o Senhor, nesta manhã, entenda que, com a pouca força que você tem, você está construindo um altar novo, para que você possa sair daqui nesta manhã, crendo que tudo que você pedir o Senhor vai fazer. Mas antes, repete comigo assim: lava-me, Senhor, limpa-me, Senhor, perdoa os meus pecados e me conduz a caminhos retos. No nome de Jesus, amém. Que o seu altar seja um altar de glória, de presença, e que você nunca falte com as coisas que Deus tem para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Olha para quem está perto de você e profetize uma palavra assim para a vida dela. Diga assim: eu já vejo
no teu altar todas as coisas que você tem pedido. Então, faça o sacrifício. Adore, exalte e honre o Deus da tua salvação. Aleluia. Amém. Deus abençoe.